Aristóteles foi o ser humano mais importante que já existiu? Assista esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Vamos comentar um artigo recém-publicado na BBC. Aristóteles não é simplesmente o filósofo antigo mais importante, nem simplesmente o filósofo mais importante de todos os tempos. Aristóteles é o ser humano mais importante que já viveu. Essa afirmação foi feita pelo filósofo britânico John Sellars em seu livro Aristóteles, Entendendo o Maior Filósofo do Mundo. O título do livro reflete a motivação de Sellars para escrever o livro. Sua experiência como estudante de filosofia, mergulhando fundo na obra do pensador grego. Seu livro é uma amostra que ele espera que incentive mais gente a conhecer os escritos do filósofo e sirva como um guia nesta jornada e nos ajude a descobrir como ele foi brilhante. Aristóteles faz parte da tríade dourada da filosofia clássica completada por Sócrates e Platão. Ele era originário do norte da Grécia e, aos 18 anos, foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde por 2 décadas foi aluno e depois colega do grande pensador. Com o tempo, embora sempre tenha reconhecido o quanto devia ao professor, ele se distanciou de suas ideias e desenvolveu suas próprias opiniões. Platão é meu amigo, mas o mais amigo é a verdade, disse Aristóteles. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e, depois de um tempo na Ásia Menor, mudou-se para a ilha grega de Lesbos, onde se dedicou ao estudo do mundo natural. Anos depois, o rei Filipe da Macedônia o convidou de volta ao norte da Grécia para ensinar seu filho Alexandre, que mais tarde se tornaria conhecido como Alexandre, o Grande. Quando Filipe foi assassinado enquanto Alexandre estava em sua grande campanha no Oriente Médio e na Índia, Aristóteles temeu por sua segurança e retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola, o Liceu, aos 50 anos. Ele morreu aos 62 anos, deixando para trás uma vasta biblioteca, incluindo seus próprios numerosos escritos. De acordo com a Enciclopédia Britânica, as obras sobreviventes de Aristóteles, embora representem provavelmente apenas 1/5 de sua produção total, somam cerca de 1 milhão de palavras. Embora Sellars admita que dizer que Aristóteles é a pessoa mais importante de todas seja uma afirmação aparentemente exagerada, tão grandiloquente que parece uma hipérbole afetada, ele tem argumentos para isso. Acho que ele é o maior em termos da escala de sua influência e do impacto que teve. Ele contribuiu tanto para tantas coisas que ainda são relevantes hoje em dia, que nem percebemos que elas estão conectadas a ele. Aristóteles não era apenas o protótipo de um filósofo sentado em uma academia ou palácio na Grécia Antiga, meditando com o olhar perdido à distância. Como seu objeto de estudo era o mundo ao seu redor, ele também costumava fazer trabalho de campo. Quando ele partia para estudar a vida natural, ele ia às praias e, com as águas até os joelhos, observava os animais, pegava insetos, peixes, caranguejos e polvos e depois os examinava. Até então, ninguém havia tentado estudar sistematicamente os seres vivos. Assim, ele criou a disciplina de biologia. Mas cuidado, isso não significa que suas conclusões estavam corretas. Na verdade, a maior parte do conhecimento que obteve nesse campo está obsoleto. No entanto, o fato de ele ter sido provado errado em algumas observações não desvaloriza seu trabalho, porque no cerne de seu pensamento está que a evidência triunfa sobre a teoria. Refletindo sobre a natureza da ciência, ele criou um método para o pensamento científico, que foi outro avanço muito importante. E enquanto estava tentando entender como os seres vivos funcionavam, ele desenvolveu uma abordagem que depois aplicou a outros campos. Por exemplo, Aristóteles adotou sua metodologia de conhecimento em seus estudos de política. Para entender e escrever sobre isso, precisava de amostras. Então, ele coletou cópias de todas as constituições que regiam as diferentes cidades do antigo mundo mediterrâneo. Isso permitiu que ele comparasse e analisasse as diferentes cidades e comunidades. Assim como os animais, os diferentes tipos de governos poderiam ser classificados: monarquias, oligarquias, democracias.
e, com base em informações históricas, ter uma ideia de quais floresceram. Foi uma abordagem bem científica que marcou o início das ciências sociais. A política pode ser um assunto acalorado, e as pessoas têm opiniões fortes. A ideia de tentar dar um passo atrás e adotar essa abordagem mais científica, coletando informações antes de fazer um julgamento, é uma forma muito madura de se pensar sobre política que ainda não aprendemos totalmente. Ele fez a mesma coisa quando explorou a literatura em sua obra poética. Para entender o drama grego, de uma forma muito científica, ele o desmontou e pensou em todos os diferentes elementos que contribuem para seu sucesso. Aristóteles analisou o enredo, os personagens, a encenação, tudo o que é importante. E, embora pareça muito óbvio agora, ele ressaltou que você precisa de um começo que dê ao público uma ideia de qual é a situação, depois a ação principal e, finalmente, uma resolução que não deixe pontas soltas, para que seja satisfatória para o público e eles possam sair com uma sensação de satisfação. Assim, ele estabeleceu os elementos básicos de uma boa história, com uma análise que ainda é usada hoje e que também deu origem à crítica literária. Aristóteles foi a primeira pessoa a estudar sistematicamente a política e a pensar a literatura e a ciência dessa maneira, e ele inventou a lógica formal, o que é uma grande conquista por si só. Ele foi o primeiro a estudar as estruturas do pensamento racional, e com isso, inventou a lógica formal e articulou claramente pela primeira vez os principais princípios lógicos, como a lei do meio excluído. Qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Essa divisão binária é a ideia fundamental subjacente ao mundo digital. Além disso, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, foi provavelmente o livro de ética mais influente de todos os tempos. Isso se deve à riqueza e complexidade da resposta que ele dá. Ele não simplifica, e ele reconhece todas as dificuldades reais de tentar viver uma vida humana. Aristóteles acreditava que, além de crescer, se mover e se reproduzir, como outros seres vivos, nossa capacidade distinta é raciocinar. A grande maioria dos seres humanos adultos são pensantes, potencialmente. Aristóteles também insiste que somos seres sociais, e é por isso que temos que nos dar bem com outras pessoas. Isso é absolutamente fundamental. Outra coisa é que ele acha que, por natureza, somos curiosos, queremos conhecer e aprender, e que esse é um instinto humano natural. Se quisermos florescer e viver uma vida boa, devemos ser sociais, curiosos e racionais. Os conceitos de Aristóteles continuam enraizados porque ele moldou a maneira como pensamos. Suas ideias e conceitos permearam nossa maneira natural de pensar a ponto de se tornarem imperceptíveis. O que você acha? O argumento de Sellars te convenceu? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar a aumentar o alcance do canal Filosofia Breve. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.